eu separei aqui em 4 pilares. E esses pilares eles são importantes, que é contratos internacionais, propriedade intelectual, regulação e aduana, compliance. Conseguiu, ótimo. Claro. Vamos conversar com essa pessoa, vamos botar em ata. É por aí. É o fazer o certo. Economiza. Marca, ela é um ativo invisível da empresa, mas que sustenta toda a operação. O segredo é tratar com parceria estratégica, mas com blindagem jurídica. Internacionalizar, sem cuidar da propriedade intelectual. Contratos, regulação, é como construir uma casa sem fundação, que até ficar de pé, mas qualquer tempestade derruba. Colegas, amigas, amigos, bem-vindos ao Café Expresso com Minervini. É um dos programas da nossa websérie da Minervini Export Academy. Nós costumamos sempre trazer convidados que podem nos ajudar a entender cada vez mais todos os detalhes da área de internacionalização. E hoje nós temos o prazer de tratar de um tema, como sempre, muito atual. O tema de hoje é: por que não fazer certo desde o começo? Os aspectos legais da internacionalização que evitam prejuízo. Para falar desse assunto, nós convidamos, eu diria, além de profissional, um querido amigo, o Jones Aiche. Olá, Jones, como vai você? Muito bem, mestre, muito bem, muito grato aí pelo convite. E você, como é que está? Tudo bem, grato por aceitar o nosso convite. Bom, vou ler algumas linhas do currículo do Jones. Ele é advogado com 22 anos de experiência, sendo 19 deles como terceirizado no Inmetro e, em paralelo, atuando como advogado autônomo nas áreas de direito civil, marcário, consumidor, aduaneiro, comércio internacional e propriedade intelectual. Sócio fundador da Cetitrix, agência de propriedade intelectual, empresa especializada em propriedade intelectual e internacionalização e licenciamento de marcas. Como vocês percebem, é um dos tantos temas importantes que nós estamos tratando nessa longa caminhada de transferir conhecimentos e experiências. Olá, Jones. Vamos iniciar. Vamos iniciar. Muito grato aí pela apresentação, mestre. Mais uma vez, grato pela tua presença. Nos conta um pouco da tua trajetória. Eu tenho 56 anos, sou natural do Rio de Janeiro. Iniciei minha trajetória como técnico de informática e quando eu entrei no Inmetro, eu era técnico de informática. E aí um colega falou, vamos fazer faculdade. Era de análise de sistemas. E quando eu cheguei na faculdade, uma pessoa iluminada olhou para mim e falou, não, você não vai ser analista de sistemas, você vai ser advogado. E entrei no Inmetro em 1994, em 98, praticamente, já estava começando a faculdade de Direito. Aí atuei no Inmetro, eu saí da área de informática, fui para a área da Procuradoria Jurídica do Inmetro, comecei a atuar com regulamentação do Inmetro, tudo que é pertinente às multas, fiscalizações do Inmetro, contratos, convênios, edital de licitação. Em paralelo, eu montei logo meu escritório e trabalhei como advogado autônomo nas áreas que o mestre falou, civil, consumidor, marcário, comércio internacional, aduaneiro e propriedade intelectual. E vendo que a área estava um pouquinho no contencioso de propriedade intelectual, estava exatamente por que não fazer certo, estava muito processo por coisas bobas. Aí eu resolvi fundar a Seventrix, que é especializada em internacionalização e licenciamento de marcas, que é o que hoje a gente está muito ligado ao comércio internacional, na exportação. Uma breve caminhada aí, a Seventrix ela tem 2 anos, vai fazer 3 anos, eu já estou como advogado aí há 22 anos,
e comecei tudo como técnico de informática. Fantástico. Vamos iniciar agora o nosso tema. Os principais aspectos legais que uma empresa deve observar ao internacionalizar o seu projeto. Podemos fazer assim uma graduatória? Eu separei aqui em 4 pilares, e esses pilares eles são importantes, que é contratos internacionais, propriedade intelectual, regulação e aduana, compliance. Se a empresa seguir 80% disso, a gente está num bom caminho, protegida de riscos de internacionalização. E aí, como a gente já conversou, inclusive tem no seu livro, é muito importante que a empresa tenha um setor específico para isso, para a exportação, que aí você vai lidar com a área jurídica, você vai lidar com a área quase que não saiu, de regulamentação, né, de propriedade intelectual e da exportação em si, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, de onde tudo começa. Então, são esses 4 pilares, tá? Contratos internacionais, propriedade intelectual, regulação e aduana e compliance. Isso fantástico. É bem simples, bem direto. Vamos começar com os contratos internacionais de compra-venda, que é, eu diria, a ferramenta mais utilizada em termos de aspectos legais. Esse é o que eu mais gosto, que quando a gente começou a trabalhar com o comércio internacional, e foi logo que eu tive contato, por ter já uma experiência na área civil, de contratos e obrigações, eu me apaixonei pelo contrato internacional de compra e venda, pela estrutura, pela blindagem que ele dá tanto ao comprador quanto ao vendedor. Então, ele é a espinha dorsal da exportação. Mas tudo começa na negociação. A partir do momento que você encontrou um cliente, você encontrou um importador no outro país, começa a você ter o teu contrato internacional de compra e venda de mercadorias. Porque você vai negociar, você vai ir conhecer lá a fábrica, você vai conhecer quem vai comprar, quem são as pessoas, faça negociação com atas de reunião, e-mails, nada por áudio. Começa aqui. O contrato ele é um espelho com as regras jurídicas, obviamente, mas ele é um espelho do que você conseguiu em negociação com o importador. Aí, se você fizer esses passos de conseguiu, vamos importar, vamos exportar, vamos. Importador, vamos sentar, fazer uma reunião online, você gravar a reunião, ter alguém para anotar, e isso é muito importante mesmo. Não vamos entrar no detalhe do contrato, mas ele precisa estar claro quem paga o quê, quem assume o frete, como resolver conflitos. E eu já acompanhei a empresa que exportou simplesmente sem contrato, sem nada, e ficou retida, o prejuízo foi enorme, tudo por falta de uma simples cláusula de responsabilidade, que é os Incoterms. Se você não conversar com o seu importador e definir quem vai fazer o quê, mas a gente falou pelo telefone. Não adianta. Está escrito? Não está escrito. Então, tem que estar escrito, tem que estar documentado em ata, quem falou o quê, quem participou da reunião, qual o produto que você vai exportar, se a marca, a gente vai falar dela daqui a pouco, a marca registrada, se não está. Então, tem muita coisa a se fazer na negociação. E aí, depois, o contrato de compra e venda internacional, ele se faz pelas regras internacionais, pelas convenções, pelos tratados, e tem algumas cláusulas fixas e outras que são aquelas que a gente vai colocar devido a essas negociações. Grato. Não é por coincidência que nós chamamos esse nosso debate por que não fazer certo desde o começo? Qual é o começo? Você identificou um possível interlocutor, um possível parceiro, é nesse momento que você tem que estar acompanhado por um advogado. Porque dependendo de como você coloca a base da sua pirâmide, se você não estiver bem assessorado, vai ter problemas depois. Aquele grupo que o mestre tanto fala no livro dele, né, tem um grupo, tem um setor específico com os profissionais, advogado, comércio internacional, alguém do comércio internacional, alguém de propriedade intelectual,
talvez o advogado já seja também da área de propriedade intelectual, e é aí que você começa. Começa o planejamento, conseguiu, ótimo, Claro. vamos conversar com essa pessoa, vamos botar em ata, é por aí. É o fazer o certo, economiza. Claro. Garanto para você que economiza e tira, assim, 80%, como eu falei, de problemas. Sempre vale o ditado, o barato sai caro. Barato, cara. Claro que tem um montão de empresas, pequenas empresas, que não podem se permitir o luxo, entre aspas, de ter um departamento jurídico. Mas, nesse caso, tem gente preparado, tem consultores, tem instituições que podem te dar um apoio. Mas é bom ir, como se diz, com o pé de chumbo nessa área. Uma dica, que se eu pudesse deixar uma dica, né, se o mestre me permitir, claro. Você não precisa ter um setor específico. Exatamente. Você pode contratar para um projeto de exportação em si. Contrata um advogado que seja especialista em algumas áreas, ou se não tiver que seja um consultor que possa direcionar. Você contrata só para o projeto. E detalhe, você não vai ficar com essa consultoria durante todo o processo. Não. Quando você embarca a mercadoria, embarcou a mercadoria, já está tudo certo. E esse processo que você tem até embarcar a mercadoria é muito pequeno. Então, não é um barato que sai caro. Se você não fizer... Né, e detalhe, ainda as regras que a gente estava falando de aduanas daqui do Brasil, né, a gente tem que saber direitinho, passar por elas, e do país que recebe. Então, se você passar por esse caminho e chegar lá no seu importador com tudo certinho, aí depois são cláusulas ou são situações que não estão previstas. A gente não tem como prever tudo, né? Mas já vi casos também de mercadoria chegar lá e eu não vou receber. E aí? Exatamente. Eu tenho reparado que nos contratos de compra-venda, nas listas de preço, nas ofertas vindo dos Estados Unidos, dificilmente falta atrás da oferta General Terms of Supply, condições gerais de vendas. Vice-versa, no Brasil, atrás da oferta ou na lista de preço, dificilmente você encontra condições gerais de venda. Então, pode acontecer, você me ensina isso, que a gente está vendendo com as condições gerais de compra do teu comprador que você não conhece. Me conta qual é a tua experiência sobre esse tema. Então, as condições gerais de venda, ela é feita antes mesmo de você pensar em exportar. Você precisa estar bem delineado o que você vai fazer, como que você vai fazer, de que forma você vai fazer, para quando você encontrar com o seu comprador, você entregar para ele, olha, está aqui, minhas condições são essas. Ah, mas o comprador lá, não, mas espera aí, essa condição aqui eu já não aceito. Vamos negociar, vamos refazer o que está bom para você. Aí que entra a negociação. O que está bom para você? Então, a minha cláusula X não é boa para você? Vamos refazer, mas vamos colocar em ata, vamos registrar que a cláusula a gente está mudando para atender você em determinado sentido ou em determinada situação. Então, elas são muito importantes. É um básico. Você tem que ter algo básico. E ela pode evoluir, pode crescer ou pode até diminuir. As condições gerais de venda, às vezes, né, você não precisa de muitas condições, as cláusulas gerais, para determinados importadores. Porque está tão certinho aquilo que se negociou em ata, está tudo preso nos e-mails, nas atas, que as condições gerais de venda elas diminuem. Quando você não tem isso, não tem essas preliminares, né, do conhecimento de quem compra, ela pode crescer. As condições gerais de venda ela cresce. E aí depois se transforma num contrato de compra e venda. Exatamente. Aliás, melhor dizendo, né, essas cláusulas elas vão ser inseridas no contrato de compra e venda. O que muita gente erra, mestre, é o seguinte: o de compra e venda é só para o produto, vamos botar lá. Não. É tudo. Você pode colocar toda e qualquer cláusula no contrato, desde as negociações, quem mandou, e-mails, horários, anexar atas,
Você pode fazer tudo. Essas cláusulas gerais elas vão contar. Então, por isso que é importante você ter uma estrutura antes da venda. Como vender? Qual o produto que é registrado? Não é registrado? A composição do produto. É um produto, a gente não vai falar aqui de commodities, porque não é o caso, Claro, mas um claro. produto fechado. Né? Você passa lá no... A gente vai falar isso daqui a pouco. Passa nos órgãos de inspeção dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Então, é muito importante isso, muito importante, você delinear desde já. E entra no contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, quanto mais detalhado estiver, melhor para ambas as partes. Bom, então eu insisto sempre nos meus cursos, nos meus seminários, que você tem que utilizar as condições gerais de vendas. Obviamente, também depende do poder contratual das duas partes, porque se você está vendendo para uma grande empresa, dá um chute a Walmart, se não a General Motors, e você é uma pequena empresa, não dá para insistir em nada. Mas por via da dúvida, ou o pessoal vai te falar: caro senhor, obrigado, mas nós temos as nossas condições gerais de compra. Porém, nem sempre você está vendendo para Walmart ou uma grande empresa. Por via da dúvida, é bom você colocar. Bom, não, é importante você colocar as suas condições gerais de venda. Alguém pode te falar: olha, não estou de acordo com a cláusula B, C, M. Vamos negociar. Então, isso é extremamente importante. Foi muito bom que você insistiu nesse tema, porque isso dá muito problema e a gente perde um montão de dinheiro, porque simplesmente ou faz até por WhatsApp, por e-mail, mas não faz nem o contrato e nem coloca as General Terms of Supply. Bom, vamos ver agora um tema muito extremamente importante, o assunto da propriedade intelectual e o assunto da marca. E nós perdemos milhões de dólares por ano por falta que a gente não registra patente, não registra marca. Aqui eu trago uma minha experiência pessoal, experiência infeliz. Infelizmente, nessa época eu não conhecia o Jones, porque teria economizado algumas dezenas de milhares de dólares. Rapidissimamente, eu era gerente de exportação de uma grande empresa europeia, vou em uma feira na Argentina. Nessa feira argentina vem pessoal de várias partes do Mercosul, Paraguai, Uruguai, etc. E depois da feira, eu encontrei um parceiro no Uruguai, e no Uruguai nós participamos de uma licitação internacional da entidade de fornecimento de energia elétrica. Ganhamos a licitação, passou um certo tempo, e nós enviamos um container contendo material ao redor de 400 mil dólares. Não se assustem, porque só um produto, eu falo de interruptores de alta tensão, um produto custava ao redor de 18, 20 mil dólares. Moral da história, chega o container no Uruguai e eu recebo uma mensagem do meu parceiro do Uruguai, me diz: eu não posso desembaraçar o produto porque o legítimo proprietário da tua marca, vamos chamar de Anna, da marca Anna, se opõe ao desembaraço, porque ele não quer que entre no Uruguai um produto com a marca dele, marca ovviamente que havia sido pirateada. O que aconteceu? E numa feira a gente dá generosamente cartão de visita, catálogo, etc. E teve um senhor, mesmo do Uruguai, que ele registrou, abre e fecha parênteses, isso aconteceu, estou falando do exemplo prático, mas isso acontece em qualquer parte do mundo. Então, houve um senhor que registrou a nossa marca. Ninguém reclamou, passaram 3 meses e, pela legislação local, ele ficou dono da nossa marca. Moral da história, para encurtar a conversa, eu peguei o avião, fui para Montevideo. Eu tinha 2 possibilidades: ou comprar a marca de volta, ou fazer um processo contra ele. E você me ensina que fazer um processo demora uma vida, e cada dia que o container está parado no porto, você tem que pagar multa porque está ocupando um espaço, e pior, tinha uma penalidade de 0,5% por cada dia de atraso à entidade de energia elétrica do local. Moral da história:
penalidade daqui, multa de lá. Eu convidei a jantar esse senhor, vamos chamá-lo de senhor muito generosamente, e na segunda garrafa de vinho, na primeira ele continuava lúcido, na segunda ele já baixou as defensas, e perguntei, quanto você quer? Ele falou, que te parece de $40.000? Eu te vendo a marca. O dia seguinte nós fomos em um notário e eu comprei de volta a marca. E eu teria só pago $300 para registrar a marca. Mas A, não tinha estudado, B, não conhecia o Jones, então outra vez eu aprendo a fazer a pesquisa, registro e monitoramento da marca. Bom, isso é para trazer um caso prático. Insisto, eu contei para você um caso que me aconteceu uma vida atrás, mas isso acontece na Itália, na Hungria, acontece em qualquer país. Então, isso para, digamos, dar a importância que o registro de marca e a patente são coisas fundamentais. Me conta da tua experiência sobre isso, Jones. Mestre, antes eu queria só completar a questão das cláusulas gerais, que sem elas o exportador fica desarmado. É forte isso que eu estou falando. É só para completar, porque é muito importante. Não que o registro da marca não seja, tá? São multas que podem ocorrer, então pensem bem, é bom fazer. Vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual. Marca, ela é um ativo invisível da empresa, mas que sustenta toda a operação. Ela sustenta. A gente está falando aqui de marca que vai para o exterior, mas uma marca registrada aqui no Brasil. Então, o erro de muita gente é o seguinte, não, minha marca já está registrada aqui, que lá não está. E aí, chega lá, você vai entrar como contrafacção, imitação. E se o produto for o mesmo, você vai entrar com mais questões jurídicas, inclusive com a carga retida, e vai responder um processo. Então, são muitos, como o amigo falou, muitos e muitos e muitos milhões de dólares, de reais, de euros, que se jogam fora pela empresa não ter uma boa gestão dos seus ativos invisíveis. Então, a questão não é só a pesquisa. Eu vou lhe dar um exemplo daqui a pouco. A pesquisa ela é fundamental, porque existem coincidências fonéticas, linguísticas, visuais. Dependendo do produto, tem a classificação de Nice, tem como você vai classificar a visualização do produto. Então, tem um monte de detalhes que precisam ser vistos. Mas a primeira coisa a se fazer é a pesquisa. Vou lhe dar um exemplo. Um nome, Brazucas, Brazukas, e o nome Brazucas, não é Brazucas, Brazucas. Por que eu estou falando Sul? Porque um é com S, o outro é com Z. Um tem S no final, o outro não tem. O que a NPI fez? Não, você está imitando. Ora, não estou imitando. Por que eu não estou imitando? Porque o produto não é o mesmo. A classe que você classifica o produto, ela tem que ser a mesma para que o INPI indefira o seu pedido. Quando ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, não pode indeferir o pedido. Então, o que vai acontecer aqui? O INPI, já entramos com recurso explicando isso. Olha, uma coisa é um produto, outra coisa ele é narguilé. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, você vai levar uma marca sua aqui sem internacionalizar ela primeiro, vamos dizer aí para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem um detalhe, você precisa provar o uso lá. Se você não provar seu uso lá, eles não registram. Então, o que você tem que fazer? Internacionalizar, a gente está falando para os Estados Unidos. Antes disso, tem a pesquisa mundial que você tem que fazer em todos os países, pela própria WIPO, pela própria EUIPO, WIPO, né, que é a Organização Mundial. Isso, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMP. Vamos lá, é melhor falar da OMP. E a EUIPO, que é a da Europa. Então, você tem que fazer as duas pesquisas com todos os detalhes. Às vezes, uma letra ou
fonética pode ser igual a outra marca, mas a classe não é. Então, você pode mandar para lá. E aí você pega a sua marca aqui, através do Protocolo de Madrid, internacionaliza a sua marca em mais de 170 países, se você quiser, por um preço, o valor, melhor dizendo, né, bem menor do que se você fosse registrar independente nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Claro. Então, é muito importante, para resumir, como o mestre falou, do seu exemplo, pesquisa. E se existir a marca, se ela for do mesmo produto, licenciamento. Meu amigo, ao invés de você internacionalizar, você licencia a marca dele, paga o royalties para ele, mas você entra com o seu produto no mercado lá. Então, tem saídas, mas o importante é um bom planejamento antes de... Você vê como é que é importante as condições gerais de venda e como é importante ter uma equipe planejando a exportação, para pensar em todos os detalhes. A marca é uma das primeiras coisas que você tem que fazer uma pesquisa. Vamos supor, na Espanha, ela não precisa provar o uso, então se você registrar, já pode entrar com ela lá. Mas nos Estados Unidos você precisa, então você precisa de um tempo lá para os organismos de propriedade intelectual lá, falar, ok, você pode registrar sua marca aqui. Você precisa participar de feira, você precisa entrar no comércio, registrar a sua marca só depois disso. Aliás, melhor dizendo, internacionalizar a sua marca depois disso. Olha, uma coisa muito importante também é a pesquisa de mercado. Isso é fundamental, junto com a pesquisa de marca, a pesquisa de mercado. Porque, normalmente, o mestre, lembra do mestre da sandália ou da marca Piranha? Lembra disso? Claro, Está no seu livro? É Então, minha. não é? Então você pega, leva a sua marca aqui, é uma marca X com nome Y. Aí você leva lá, não pode. Isso aqui é uma ofensa à nossa cultura. Então, pesquisa de mercado, saber se pode entrar com essa marca, o nome dessa marca, se ela é ofensiva ou não para alguns princípios de um Estado, principalmente nos Estados Unidos, que num Estado pode ser e no outro não. Tema da live é muito importante. Fazer o certo. Você vai investir num tempo inicial para que dê tudo certo depois. Se você detectar algum problema agora, muda o mercado. Renova a marca, cria uma marca nova, diferente da que existe lá. Se o produto teu não entra na França, vai para a Alemanha, vai para o Zimbábue, vai para a Turquia, vai para outro país. Mas se você tentar entrar e aí depois que der o problema, aí Claro. nem advogado internacionalista dá jeito. Corretamente, Jones, sim, e também isso é um tema que eu adoro e eu faço muita questão nos meus livros, nos meus seminários. Eu costumo dizer, vocês são 3 atividades. Você tem que fazer a pesquisa, se existe algo de parecido, se é proibido entrar com aquela marca, se quer dizer uma coisa absurda, tipo o assunto da piranha que eu sempre menciono, ou se é complicado para lembrar, imagina uma marca Kapturkiewicz, tem CH, K, quer dizer, tem um montão de coisas que você tem que pesquisar antes. Depois, obviamente, tem que fazer o registro e não terminou. Você tem que fazer o monitoramento, porque pode ter algum espertinho que se eu registro a marca Minervini com a I final, alguém registra a marca Minervine com a E final, Minervini, Minervine, pode causar problema. Então, o pessoal, infelizmente, não dá a devida importância. Eu estava lendo que para você fazer um processo contra um pirata na China, pode te custar simplesmente ao redor de 60 mil euros. Se você fizer um processo nos Estados Unidos, pode te custar até $1 milhão. Então, sempre o assunto barato sai caro. Por isso que a gente chamou a coisa, que tal você fazer certo no início? Porque se você não faz uma manutenção preventiva, tem que fazer manutenção com o carro andando. Então, é importante isso. Mas eu te confesso que é muito, muito difícil transmitir essas ideias. Outro grande tema, e eu também tenho uma experiência para transmitir, o tema do licenciamento e transferência de tecnologia. Abre e fecha uma parêntese antes do meu exemplo. Por exemplo, agora o pessoal justamente está reclamando do tal do tarifaço.
Se eu exportava uma máquina, agora com 50% ou 40%, o que for, obviamente, ou eu não vendo, ou eu serei tremendamente penalizado. O que o pessoal fala? Bom, gente, você tem que diversificar o mercado, mas não é da noite para o dia, tem que começar tudo de novo. E nós brasileiros queremos as coisas ontem, amanhã já está tarde. Ou você pode colocar mais valor agregado para ter uma menor incidência da taxa no preço global. Ou você exatamente, que tal você, no lugar de vender a máquina, vende os desenhos para fazer a máquina? Claro, se o caso permite, quer dizer, uma parcial transferência de tecnologia ou uma, digamos, transferência total. Dito isso, o meu exemplo prático. Você é muito jovem, mas na minha época, quando eu exportava da Itália para o Brasil, a soma dos vários impostos de importação, da cascata dos custos de importação, chegava ao redor de 75% sobre o preço CIF, que era uma pancada. E chegou um momento que depois entrou um concorrente de uma forma meio ilegal. Moral da história, a gente estava perdendo o mercado, que para nós era importantíssimo. Então decidimos, muito a contragosto. Por que a contragosto? Porque a gente não gosta de transferir tecnologia, porque você está correndo o risco de criar um concorrente em casa. Você está ensinando alguém a fazer o teu produto. E se não fizer as coisas direito, um contrato direito, pode acontecer problema. Bom, para cortar a conversa, nós decidimos de fazer uma transferência de tecnologia do nosso interruptor para o Brasil. Obviamente, não é por WhatsApp ou por e-mail. Eu fiquei um mês no Brasil fazendo uma pesquisa de mercado para ver compensa, não compensa, os royalties que a gente vai receber vão ser de um determinado valor ou a gente está vendendo quase que de graça a tecnologia. Quer dizer, fizemos primeiro uma grande pesquisa de mercado e depois decidimos de transferir 80% da tecnologia. Também porque o nosso licenciatário, quem compra a licença, ele dependia de nós, de 20%, para completar o produto. Claro que depois de alguns anos, ele, com a criatividade brasileira, ele pode aprender como fazer a tal da pecinha e vai fazer localmente. Mas, pelo menos, quando ele aprendeu a fazer o produto exatamente como você estava fazendo, você passou na versão A1, A2, você tem que deixar um handicap entre você e ele. Bom, falando de aspectos legais, eu não conhecia o Jones, peguei um livro de contratos, nunca copia contrato de livros de Google, não peça ao GPT de copiar contrato, de fazer o contrato. Moral da história, eu esqueci uma cláusula, território para o qual é válido a licença de tecnologia. Para cortar a conversa, nós transferimos tecnologia, o nosso licenciatário aprendeu a fazer o nosso interruptor, passaram 2, 3 anos, houve uma licitação internacional no Paraguai e nós da Itália participamos com a nossa oferta. Você sabe que numa licitação tem uma mesa tal, na hora tal, no dia tal, o pessoal se reúne, se abre as ofertas e na mesa nós encontramos o nosso licenciatário que ele apresentou uma oferta do produto que a gente tinha licenciado para ele e, obviamente, ele ganhou porque custo de mão de obra, menos taxas, etc, etc. Eu puxei a orelha do nosso amigo dizendo, mas você não pode fazer isso? Mas eu não sabia, não está escrito no contrato. Porque no contrato, entre outros, eu não falei que a licença é válida somente para o mercado brasileiro. Você não tem que se meter em outros mercados, porque eu estou vendendo da Itália diretamente para outro mercado. Claro que eu da Itália não podia saber se ele está vendendo para o Chile ou para o Paraguai. Porém, a nível contratual, eu tenho uma ferramenta que eventualmente eu posso fazer um processo ou algo assim. Então, também passei por isso. Uma vez, anos atrás, eu tinha comprado uma licença de fabricação da Hitachi e depois eu me envolvi em uma transferência de tecnologia da Itália para o Brasil. Então, isso é um tema muito, muito importantes que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter o suporte no início de um advogado. Nos conta a tua experiência sobre marca, transferência de tecnologia e licenciamento. Mestre, a sua palavra aí, cuidado, eu vou dizer que a gente tem que multiplicar. Que licenciar e transferir tecnologia exige muito cuidado. Primeiro, a tecnologia é sua. Se você vai transferir para alguém, você tem que tomar certos cuidados, né?
E esses cuidados, primeiro, né, a gente tem que registrar um contrato no INPI. A gente está falando aqui, tá? A gente está falando aqui no Brasil. Se a gente tem que registrar um contrato de licenciamento ou transferência de tecnologia em um contrato, a mesma regra que vale para o contrato de compra e venda internacional vale para esse agora de licenciamento e transferência de tecnologia. Qual é a mesma regra? Senta e coloca no papel o que vai ser transferido, o que vai ser licenciado, os limites territoriais, exclusividade, cláusulas como o mestre falou, né, que a pessoa quis seguir. Cláusula a gente fala cláusula de barreira, né? Meu amigo, você só pode ir até aqui. Mas isso não pode ser estabelecido no contrato de forma, uma cláusula, você só pode ir até aqui. Não. Isso tem que ser feito em negociação prévia, porque o que você decidiu previamente com o licenciado ou aquele que vai receber a transferência de tecnologia é que vai estar valendo. Mesma regra, eu jogo tudo para o contrato. Aí eu registro esse contrato no INPI e tanto quem transferiu quanto está recebendo, ou quem licenciou, ou quem está sendo licenciado, tem regras claras do que pode e que não pode. E aí entra uma outra questão muito, muito, muito importante. Cláusula de confidencialidade e não concorrência. Claro. Ela não é a cláusula de barreira para outra pessoa não... eu vou construir, o amigo falou, né, 80%, eu vou construir esse 20%. Não, ali é uma coisa, aqui é ele não utilizar o produto final para concorrer com você. E aí tem que ser muito, mas muito bem definido o território, aonde o licenciado ou quem recebeu a tecnologia... Porque, veja bem, a transferência de tecnologia, ela diferencia um pouquinho do licenciamento. O licenciamento é algo pronto. Claro. A transferência de tecnologia, você vai precisar de alguém para complementar. Ou não necessariamente, né? A tecnologia que o outro tem é a melhor que tem no mercado. E a sua complementa a dele complementa a sua. Então, aí que entra esses detalhes da negociação. Olha, a minha tecnologia ela é menor, mas sem ela o seu produto não funciona. A sua tecnologia é maior, porém, você, se não encaixar o parafuso que eu tenho, só eu faço, claro. Você não vai. Então, vamos equilibrar aqui. Olha, então tá bom. A maior importância de quem é a maior importância? É daquele que detém o 20% lá, não dos 80%. Então, você não pode chegar e falar, olha, não, eu tenho 80% aqui. Tá bom, meu amigo, mas esse 80% não funciona se eu não tiver o meu 20%. Então, nesses casos, você tem que saber negociar, tem que ser maleável, tem que ser flexível e entender que os dois juntos chegam a um determinado ponto em comum. Porque se isso falha, todas essas que eu estou falando, território, exclusividade, concorrência, confidencialidade, o parceiro vira concorrente, ele leva a tua tecnologia toda, não só os 20%, ele toma de você, se você não tiver um contrato, se não tiver bem delineado, se você simplesmente agir por impulso, não, vamos fazer assim, senta aqui, eu vou te ligar aí, vamos ver como é que a gente vai fazer. Não vai rolar. Tecnologia brasileira, eu já vi uma tecnologia brasileira ir para a Ásia e voltar como produto paralelo. Não é brincadeira, não. Isso é sério. E aí entra aqui, mas e a contrafacção? Não tem. Cadê o contrato de transferência? Cadê a negociação? Cadê as trocas de e-mail, carta da reunião, o que ficou decidido, quem vai fazer o quê? E ele, num contrato de tanto tecnologia, de transferência de tecnologia como licenciamento, você tem cláusulas que você coloca que impedem, são as barreiras que a gente fala, né? Dentro do contrato tem a negociação, tem as cláusulas de direito e tem as cláusulas de defesa, vamos assim dizer, né? Tanto de um quanto de outro. Aí você, equilibrando isso tudo, você não vai ter problema. Não é que você deixa de ganhar, não. Você não vai ter problema. Se como dizia um chefe meu, né, o combinado não sai caro. Uhum. Então, falando um pouquinho disso, que é um tema muito agradável, o licenciamento, falando um pouquinho mais dele. Eu chego para o senhor Nicola Minervini e falo, senhor Nicola, eu tenho essa marca aqui. Você quer ir na Itália,
licenciar ela e comercializar ela? Ah, quero. Como que você vai produzir aí? Ah, eu não tenho como produzir. Você quer o quê? O produto pronto, você vai botar a minha marca ou a gente vai fazer uma... Como é que você quer? Ah, não, eu quero que meu nome também apareça. Tá ótimo. Você quer que seu nome apareça? Então vamos fazer aqui, né, um contrato de royalties, né, que além daquele que você registra no INPI, você tem também um contrato civil, que é o contrato você diz para o INPI, olha, você me registrou essa marca e eu estou licenciando essa marca para o seu Nicola. Beleza, tudo bem, o INPI precisa saber disso. Quem autoriza a transferência de tecnologia ou quem chancela a tecnologia? INPI. Ele precisa saber o que você está fazendo com essa tua tecnologia, porque ele chancelou. E aí, o que vai acontecer? Você tem que fazer um outro contrato de royalties, tanto para o licenciamento quanto para a transferência de tecnologia. Um é royalties, né? Licenciamento é royalties, e o transferência de tecnologia é a margem de quem vai ganhar quanto aqui, do produto final, né? da tecnologia empregada. Então, são dois contratos aí. Uma você dando ciência ao INPI e outra você fazendo um contrato ali de civil, né? De grana, vamos ali dizer. Vamos ser bem quem vai ganhar quanto vai ser, os royalties, quanto você vai pagar, a minha porcentagem, a sua, e aí é algo totalmente à parte. Então, são duas coisas bem distintas. Mais dois detalhes também que eu me envolvi. Uma das formas de mitigar os riscos que o teu parceiro, o teu licenciado, quem comprou o teu know-how, ele dá uma de espertinho. Você, eventualmente, em lugar de pedir para ele, eu quero $50 mil para isso, por exemplo, ou eu quero royalties de 7% sobre as vendas, por exemplo, eu posso dizer, olha, você me dá 5% de royalties, mas eu quero ser teu sócio. A gente faz uma joint venture, que é obviamente uma aliança, que você tem meio de olhar os livros contábeis dele, quer dizer, você é um parceiro, você está mitigando os riscos. E um outro tema tem acontecido que a empresa italiana vende uma tecnologia para o Brasil e diz, eu quero que você me pague 10% de royalty sobre as vendas. O nosso amigo italiano não se informou qual é a legislação brasileira sobre a transferência de royalties, porque tem países que limitam, tipo, você pode transferir só 5%. Senão, isso pode se configurar como uma evasão de divisas. E como é que eu vou te mandar o outro 5%? Aí tem que usar criatividade. Moral, uma das coisas que a gente se informa é como é que anda a legislação de remessa dos royalties. Existe um teto, um tope, ou eu posso te cobrar 5, 10, 7, o que for. E normalmente também isso a gente esquece. O nosso tempo está voando. Outro tema, aquilo que acontece todo dia. Eu vou no mercado externo e tenho que buscar um parceiro. Um parceiro pode ser um agente, pode ser um distribuidor. Eu tenho visto muitas empresas que não adoram fazer contrato. Dizem, não, a gente trabalha na base do fio de bigode, mas hoje não tem fio de bigode. E o pessoal fala, não, mas a gente se conhece, tal, é amigo. Um outro exemplo, empresa brasileira vende nos Estados Unidos a um brasileiro que morava lá. Durante 4 anos de amor e de acordo, os dois. Aí o brasileiro conhece um outro brasileiro que morava nos Estados Unidos, que tinha um poder de fogo muito maior do primeiro que ele tinha conhecido. Digamos que ele conheceu o João e acaba de conhecer o Manuel, que tem muito mais capilaridade no mercado. O brasileiro ingenuamente pensou, bom, já que a gente não tem nada por escrito, então, obrigado e até mais, falou para o primeiro e começou a vender para o segundo. Acontece que tem vários países que, mesmo você não tem contrato, se cria uma praxe equivalente a contrato. Porque durante 4 anos o brasileiro tinha pago comissões, tinham feito feiras em conjunto, tinha um montão de faturas. Quer dizer, o João podia demonstrar praticamente que ele tinha sido o agente da empresa brasileira. Você sabe que nos Estados Unidos, mesmo nas películas, o pessoal não fala, eu vou contratar o meu advogado. Ele fala, vou contratar os meus advogados. Quer dizer, é a profissão
digamos assim, mais comum. Bom, moral da história, multa, penalidade, um monte de dinheiro perdido, porque ele pensava que sem contrato a coisa ia. Então, moral da história, nos dá uma ideia, por favor, pelo menos as duas figuras mais típicas, agente e distribuidor. O que você nos recomenda a nível de contrato? Bom, mestre, primeiro, você repara que a gente está falando desde o início, contrato, o que é? Uma junção de duas vontades. Na feira pública que tem nas ruas, é um contrato verbal. Quem é o agente lá? É o feirante. Você é o comprador. Quem é o distribuidor? É aqui no Brasil é a Ceasa, que é um centro de distribuição. A cadeia entre nós está estabelecida. Então, eu compro uma manga podre, eu vou no distribuidor. Aí o distribuidor vai lá no agente, e tem lá o poderio de comprar de quem plantou. Olha como a cadeia, né, ela vem se estabelecendo. Mas falando de contrato de agente e de distribuição, são contratos que parecem simples, mas escondem armadilhas. São para mim, tá, um dos mais perigosos que tem, por conta dessa cadeia aí. Porque, como o mestre sabe muito bem, né, no comércio internacional, várias pessoas, vários profissionais estão trabalhando para a tua mercadoria chegar no país de destino. Então, tanto de um quanto de outro, é preciso definir comissão, território e condições de rescisão, cláusulas fundamentais, que você não consegue através da cláusula simples, você consegue conversando. Sem isso, veja bem, você pode ficar refém do distribuidor estrangeiro ou perder o mercado do outro, independente se é agente ou distribuidor. Quem está na cadeia aí de transferência está envolvido. Tá? O segredo é tratar com parceria estratégica, mas com blindagem jurídica. Sinceramente, mestre, o agente e o distribuidor, é o que eu falei, eles estão intimamente ligados. Então, se você vai fazer um contrato com um, teria que inserir o outro. Ou se você vai fazer uma reunião com um, tem que inserir o outro. E ali você vai estabelecer os limites de cada um, até aonde vai a responsabilidade de cada um, tanto do agente como do distribuidor. Não pode tratar, como eu falei, um exemplo, não seja dos melhores, da feira, mas é praticamente isso. Eu não sei quem trouxe, quem produziu a manga. Ele precisa ali, na hora da conversa, eu preciso saber quem produziu a manga, da onde a manga... É a famosa rastreabilidade no agronegócio. Exatamente. Quem produziu, como foi transportada, até onde chegou, quando chegou, quem distribuiu, quem comprou, até chegar na feira, que eu sou consumidor. Então, fazendo um paralelo, tanto quanto outros são profissionais que são essenciais para o comércio internacional, porém, não podem ser tratados de forma destacada cada um. Não. Cada um. Todo mundo tem que estar junto, desde o início. Então, tentando aí não prolongar muito, essas figuras elas têm que estar no contrato, né? O agente tem um pequeno detalhe, é ele que vai te trazer um bom distribuidor ou não. Então, se ele te trouxer um distribuidor que não é bom, e esse distribuidor a gente não saber quem é, o agente, quando você chegar, mas peraí, você me indicou esse distribuidor aqui. Não, eu dei para você, você fez com ele porque você quis. E é isso, acontece. Acontece, não pense você que é não, isso não... Acontece. O agente pegou o dinheirinho dele, foi embora, apontou o distribuidor, o cara fez besteira, e aí você vai em cima de quê? Do agente? Ele vai falar, eu não tem nada a ver com isso. Mas você me indicou, mas eu só coloquei ele no seu caminho. Claro. Então é muito importante todo mundo estar junto, saber da onde foi, quem é, para onde vai, onde trabalha, né? Se tem um aspecto, se tem um retrospecto bom, se não tem, procure pessoas que já fizeram negócio com essas pessoas, sabe quem é. Eu vou te dar um caso aqui, talvez a Renata Dan, que deve ter falado desse caso, né? Um italiano, de uma empresa italiana que queria vir para o Brasil. Encontrou um bendito agente de carga que falou, não, italiano, não venha para cá. Ele encontrou o agente de carga onde? Na internet. E o italiano vira para ele e fala, não venha para cá, não.
Não traga seus óculos para cá, porque nós estamos quase virando uma Venezuela. Ora bolas, nós estamos num país que tem praia para tudo quanto é lugar, tem verão, que tem pessoas que consomem Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, toda essa região costeira. Olha uma análise equivocada de um agente para um distribuidor. Olha a análise. E aí o homem ficou, não, peraí, então não vou. E aí se faz o convite para ele, meu amigo, traga seus óculos para São Paulo Fashion Week, para você ter uma noção. Eu não. Mas é investimento. Não, eu não. Vai virar uma Venezuela. Esse governo que está aí, não tem esse governo. A economia não tem esse governo. Terrível. Entendeu como é importante todo mundo saber ter boas referências, saber quem é, de onde veio. Enfim, não vou prolongar muito, porque se deixar a gente gosta do assunto, né? Vai falando até... É um tema muito fascinante. Só um detalhe que você me lembrou, o assunto da rastreabilidade, particularmente em alimentos. Na Itália, por exemplo, quando você vai num supermercado para comprar um alimento qualquer, alimento que está em sei lá, em uma confecção de polistirolo e companhia, é quase comprar um remédio. De onde vem, quando foi consumido, qual foi o distribuidor, quem comercializa na Itália, uma coisa assim extremamente exigente. Nós temos que acelerar, infelizmente. Nos conta sobre muitas penalidades várias que a gente tem que tomar cuidado em termos de aspectos legais. Multas e penalidades. Alguns exemplos práticos, tá? Classificação fiscal errada. Multa, até 150% de imposto. Contrato de tecnologia sem registro, você perde benefício fiscal dos royalties. Exportar sem licença sanitária, carga apreendida e multa milionária. Alguns exemplos, para ser bem direto. E isso é o que a gente trouxe aqui do que a gente está falando no tema. Mas os regulamentos aduaneiros, infelizmente, a gente está indo agora, chama Lei do Comércio Internacional, Lei do Comércio Exterior aqui no Brasil, mas em outros países já existem códigos aduaneiros muito, mas muito sólidos. E, além disso, legislações de órgãos fiscalizadores que as multas e as penalidades são muito altas. Agora, nós conseguimos aqui no Brasil a questão do demurrage, né? De diminuir a farra da demurrage, né? Então, conseguiu. Mas isso aqui, se a gente está falando em exportação, a gente tem que saber do que o outro país tem de legislação de multas e penalidades. Não é só aqui. Então, é importante ter uma assessoria boa, que conheça, que não trague para você, como o amigo falou, principalmente nos Estados Unidos, as multas e penalidades duras, e as multas são altas. Eles estão acostumados com multas altíssimas. A gente aqui no Brasil não tem a costume de botar uma multa grande. Né? Não. Os Estados Unidos não é brincadeira, não. Então, são esses 3 exemplos, mestre, de forma bem rápida para a gente... Exemplo prático. Na prática, o custo do erro é sempre maior do que o investimento preventivo. Claro. Última pergunta. Eu teria muito mais, mas o tempo está voando. O que recomenda para que haja boas práticas de compliance na internacionalização? Boa. Compliance é o que garante que a expansão seja sustentável. Compliance. Primeira coisa. Boas práticas. Fazer o due diligence antes de fechar a parceria, tá? Que é muito importante. É lá, voltar, conhecer, saber quem é, com quem você está tratando. Não liga, não manda mensagem no WhatsApp. Vai lá, contrata alguém para ir lá, alguém local para ir na empresa e de lá fazer o convite para essas pessoas virem aqui. É muito importante. Conhecer antes de você fechar o negócio. Adotar políticas anticorrupção. Também é muito importante. Usar um checklist, tá? Marcas adequadas, certificações em dia. Estou sendo bem resumido aqui. É como um seguro de viagem. Né? Você parece burocracia, mas ele é que garante que a sua jornada, a sua trajetória vai ser impecável, sem problemas. Desde o início, a gente está falando em prevenção. A gente está falando em gerir riscos, ter uma gestão de risco. E risco não é muito difícil. Então, a boa prática é: vamos fazer o trajeto, uma dica de ouro aqui, hein? Faz o trajeto todo,
da exportação e aponta em determinados lugares aonde você tem gargalos, onde você tem problema de legislação, onde você tem problema de órgão sanitário, onde você tem problema com qualquer outro órgão. É tranquilo de fazer, desde a sua produção. Aqui no Brasil está ok? Ok. Como é que você vai levar a sua carga até o porto? A transportadora está lá no órgão aqui. Quando a mercadoria chegar lá no outro país, a transportadora, dependendo do Incoterm que você fez, vai levar, aí vai ser sua responsabilidade? Não vai? É muito importante isso. Tá? E, para finalizar, mestre, eu sei que o tempo está curto, internacionalizar sem cuidar da propriedade intelectual. Contratos, regulação é como construir uma casa sem fundação. Porque até ficar de pé, mas qualquer tempestade derruba. Pode até ficar de pé, mas qualquer tempestade derruba. Fantástico, fantástico. Bom, você acaba de nos demonstrar, e espero que tenha ficado muito, muito claro, que eu insisto que a gente, antes de iniciar, você empresário, você gestor, tem que fazer uma avaliação inicial se você está pronto para exportar. E também uma coisa que eu insisto é que no Brasil se usa dizer que qualquer empresa pode exportar, é suficiente ter o registro no radar. Pior, estão utilizando um verbo, na minha opinião modesta, errado. Qualquer empresa está habilitada para exportar. Pelo menos fala está autorizada, mas habilitada eu acho que é muita responsabilidade. Moral, nós da Minervini Export Academy, entre os vários produtos, para quem está iniciando, que é o caso que a gente está falando agora, a gente elaborou um projeto chamado Export Start Checklist. Quer dizer, você está certo que está sabendo o que você vai enfrentar amanhã, você entrando na exportação, e tudo isso que a gente falou durante 1 hora e pouco, se o pessoal tivesse sabido antes, quanta economia teria feito? Ponto 1. Para quem já iniciou, quem é que faz a avaliação preliminar? O pessoal pega uma linha e vai embora. Então, para esse pessoal, tem o Export Checkup, que é a avaliação da eficiência da gestão da exportação. E, obviamente, depois de 1 hora como essa, o pessoal vai ver que quem sabe quanto dinheiro deixou por aí. Então, caro Jones, você nos ajudou muitíssimo. Foi uma aula, verdadeira aula. Repito, eu sempre com os meus convidados eu gostaria de ter muito mais tempo, mas a gente não pode pegar seja o tempo do convidado, seja o tempo de quem nos assiste. Mas eu prometo que vamos ter mais oportunidades da gente conversar. Caro Jones, você é um grande amigo, muito, muito grato pela sabedoria, pela experiência prática que você nos deixou. Repito, para nós foi um presente ter você aqui e vejo que o pessoal já sabe onde te encontrar. Aqui tem no site, o teu site do cetitrixapi.com.br e então nós continuaremos essa conversa em outras rodadas. Jones, muito, muito grato. Tudo de bom para você. Mestre, eu que agradeço a oportunidade e se deixar a gente vai ficar falando aqui, porque é muita coisa. A gente realmente precisa resumir, mas se eu pudesse realmente deixar uma mensagem final, procure profissionais especializados, procure pessoas que possam te ajudar desde o início. E está aqui, ó, aqui do meu lado está uma lenda viva da exportação, né, com livros maravilhosos e, como eu falei no início, estava conversando aqui às prof, né? Eu comprei o livro dele e conheci ele, né, muito gentil, pessoa muito querida, que hoje é amigo, né? Então, procure profissionais. Mestre, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição para falar mais o dia que quiser, qualquer assunto aí relacionado ao comércio internacional, propriedade intelectual, direito aduaneiro, estou à disposição. Grato, Jones. Grato a vocês que nos assistem. Nos veremos em outros cafés com Expresso com Minervini ou Conexão Exportação. Lembro a vocês de chegarem na nossa página LinkedIn Minervini Export Academy e entrar no grupo da WhatsApp Minervini News. Grato e até mais. Tchau, mestre.